Você sabia que as 12 tribos de Israel sumiram ao longo da história? Elas realmente desapareceram ou há algo mais por trás disso? O mistério das tribos perdidas de Israel tem fascinado estudiosos, teólogos e curiosos por séculos. Como um povo que recebeu promessas tão grandes de Deus pode simplesmente desaparecer? Será que houve um exílio definitivo ou ainda existem pistas espalhadas pelo mundo que podem nos ajudar a entender o que aconteceu com elas? Nesse vídeo, vamos explorar esse enigma fascinante e investigar as teorias mais intrigantes sobre o paradeiro das tribos. Vamos analisar as evidências históricas, as descobertas arqueológicas e, claro, o que a Bíblia nos revela sobre esse desaparecimento. Fique conosco até o final para desvendar esse mistério e descobrir a verdade por trás das 12 tribos de Israel. Antes de começarmos, curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares que também têm curiosidade sobre esse assunto e não se esqueça de se inscrever no Bíblia Falada. Assim, você consegue apoiar o canal a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agradecemos a sua inscrição e o seu like, já que nos ajuda muito a continuar o trabalho de Deus, sem contar que você fica por dentro de todas as histórias e mistérios que a Bíblia tem a oferecer. Vamos lá, você está pronto para essa jornada? Desde o momento em que os israelitas foram libertados da escravidão no Egito, Deus os guiou em uma jornada repleta de desafios até a terra prometida, Canaã. Essa terra que Deus havia prometido a Abraão seria dada como herança às 12 tribos de Israel, um presente divino, fruto de uma aliança inquebrável. Mas o que aconteceu depois de sua chegada? Durante essa jornada épica, marcada por milagres e provações, algo profundo começou a acontecer. Os israelitas frequentemente se afastavam das orientações de Deus. Esse afastamento não foi simples desobediência, mas uma quebra da aliança feita entre Deus e seu povo. E, como em toda aliança, houve consequências severas. Em Levítico, Deus deixa claro que, ao seguir sua vontade, os israelitas experimentariam bênçãos extraordinárias. Mas se escolhessem desobedecer, as consequências seriam devastadoras. Em Levítico 26:17, ele alerta de maneira direta e alarmante: "Porei a minha face contra vós e sereis derrotados pelos vossos inimigos." Aqui Deus não está apenas expressando um castigo, Ele está nos mostrando a tragédia que ocorre quando o povo se afasta da sua presença e da sua proteção. Ao desobedecer, as tribos de Israel estavam se expondo aos seus inimigos, perdendo a segurança que Deus sempre havia garantido. O afastamento de Deus, portanto, tornava Israel vulnerável às forças externas, aos inimigos que aguardavam uma oportunidade para conquistar o povo de Deus. Esse episódio serve como um alerta para nós também. A obediência a Deus não é apenas uma questão de fé, mas de preservação e proteção, tanto espiritual quanto física. Mas o que acontece quando o povo de Deus se afasta de seus mandamentos? A resposta é clara e alarmante. Em Levítico 26:25, Deus revela o que ocorre quando há desobediência à sua aliança, dizendo: "Trarei contra vós nações adversárias." Essas palavras não são meros avisos, mas uma profecia sobre as consequências inevitáveis da rebeldia. A desobediência foi o ponto de partida para o que muitos consideram a queda das tribos de Israel. A idolatria, a adoração a deuses estrangeiros e o abandono das leis divinas abriram as portas para uma série de desastres que atingiriam as tribos de Israel. Essas transgressões levaram a um ciclo de punições divinas, e a dispersão e subjugação do povo israelita tornaram-se uma realidade. Deus, como um pai justo, não poderia permitir que seu povo vivesse em rebeldia. E como resultado, as tribos de Israel foram dominadas por poderosas nações vizinhas, como os assírios e babilônios.
Esse período de derrota e exílio resultou na dispersão das tribos, que foram espalhadas para terras distantes, afastando-se de sua pátria prometida. O que parecia ser o fim de uma nação gloriosa foi, na verdade, o início de uma história de desaparecimento e mistério. Mas o que isso significa para as chamadas tribos perdidas? O que aconteceu com elas após serem derrotadas e espalhadas? Elas desapareceram completamente da história ou há resquícios delas ao longo dos séculos? Será que ainda podemos encontrar vestígios das 10 tribos do norte de Israel em algum lugar do mundo? Essa é uma das grandes questões que nos desafiam até hoje, e a busca por respostas nos leva a um terreno misterioso, onde a história e a fé se entrelaçam de maneiras inesperadas. As teorias sobre o destino das tribos perdidas de Israel são muitas e fascinantes. Uma das mais ousadas e amplamente divulgadas sugere que as tribos poderiam ter chegado até as Américas e se integrado com os povos indígenas. A ideia é envolvente, não só pela possibilidade de uma conexão entre culturas tão distantes, mas também pela ideia de que as tribos de Israel poderiam ter se espalhado por todo o mundo. Muitos se perguntam: será que essa teoria tem fundamento na Bíblia? E o que a ciência diz sobre isso? Apesar de sua popularidade, essa teoria não resiste a um exame mais atento. Estudos genéticos modernos, por exemplo, revelam que os povos indígenas das Américas têm uma origem predominantemente asiática, com ancestrais que migraram do Extremo Oriente, Sibéria e outras regiões da Ásia. Essas descobertas genéticas são corroboradas por evidências arqueológicas e linguísticas que conectam os indígenas das Américas com populações do continente asiático e não com o Oriente Médio. Isso coloca em xeque a teoria das tribos perdidas de Israel, já que não existe nenhum indício genético ou arqueológico que ligue esses povos indígenas às antigas tribos israelitas. Além disso, aspectos culturais, linguísticos e até mesmo características físicas das populações indígenas são bem diferentes das dos israelitas. Enquanto as tribos de Israel eram conhecidas por suas práticas religiosas e culturais distintas, os povos indígenas das Américas desenvolveram suas próprias tradições, frequentemente sem qualquer vínculo direto com os costumes do Oriente Médio. Essa análise genética e histórica refuta a ideia de que os povos indígenas das Américas sejam descendentes das tribos perdidas de Israel. Embora a teoria seja intrigante, os fatos científicos e históricos não oferecem suporte a essa conexão. Então, o que realmente aconteceu com as 10 tribos perdidas? Será que existem outras pistas mais confiáveis que possamos seguir para entender seu verdadeiro destino? Apesar de algumas pessoas ainda defenderem a teoria das tribos perdidas de Israel nos povos indígenas das Américas, é essencial refletir sobre as imensas diferenças culturais e genéticas entre esses grupos. Os israelitas, por exemplo, possuíam um modo de vida e práticas culturais bem distintos dos povos indígenas que habitaram as Américas. Enquanto os israelitas eram conhecidos por suas vestimentas finas e coloridas, com tecidos trabalhados e adornos que representavam sua identidade religiosa e social, os povos indígenas das Américas adotavam estilos completamente diferentes. Muitas tribos indígenas eram reconhecidas pelo uso de pinturas corporais, adornos feitos com penas e trajes mais simples e feitos a partir de materiais naturais da região. Essas diferenças de vestuário são um reflexo de práticas culturais únicas, adaptadas ao ambiente e às tradições de cada grupo, sem qualquer evidência de conexão com os costumes dos antigos israelitas. Além disso, as características físicas dos dois grupos também apresentam divergências marcantes. Enquanto os israelitas antigos eram geralmente mais peludos, com maior quantidade de pelos corporais, muitos povos indígenas das Américas não possuem essas características.
a ausência de traços comuns entre os povos, tanto no que diz respeito à aparência física quanto aos costumes culturais, reforça ainda mais a ideia de que as tribos perdidas de Israel não têm relação com os indígenas das Américas. Esse contraste cultural e genético é uma pista crucial para entender que, apesar da teoria ser interessante, não há base suficiente para conectá-la aos povos indígenas das Américas. A verdade é que as evidências culturais e físicas não suportam essa hipótese e nos ajudam a reavaliar outras possibilidades sobre o destino das tribos de Israel. Os avanços científicos e os estudos genéticos modernos ajudam a esclarecer de forma ainda mais decisiva as diferenças entre os povos indígenas das Américas e as antigas tribos de Israel. A genética, por exemplo, tem revelado que os povos indígenas das Américas compartilham origens mais próximas das populações asiáticas e não do Oriente Médio. Análises de DNA confirmam que não há qualquer conexão genética entre os povos indígenas das Américas e os antigos israelitas. Esses estudos genéticos têm sido realizados em diversas populações ao redor do mundo e têm mostrado que os indígenas da América possuem um DNA mais similar ao de grupos asiáticos, como os povos do Extremo Oriente, da Sibéria e de outras partes da Ásia. Isso coloca em dúvida a teoria de uma conexão direta entre as tribos perdidas de Israel e os povos indígenas das Américas. Em contraste, a pesquisa genética mostra que povos como os árabes, sírios e libaneses apresentam uma forte proximidade genética com os judeus modernos. Isso sugere que essas populações compartilham uma origem comum com os israelitas antigos, destacando a linha de descendência direta que conecta as populações do Oriente Médio aos judeus contemporâneos. Portanto, os dados genéticos refutam de maneira decisiva a hipótese de que os indígenas das Américas seriam descendentes das tribos perdidas de Israel, reforçando a importância de olhar para as evidências científicas ao examinar tais teorias. Então, onde estão as 12 tribos de Israel? A resposta é mais clara e direta do que muitos acreditam. As tribos se dispersaram, sim, mas não desapareceram de forma misteriosa. Elas se afastaram de Deus e, como consequência, sofreram a intervenção de inimigos que as espalharam pelo mundo. Mas a ideia de que elas estão entre os povos indígenas das Américas desmorona completamente quando analisamos as provas genéticas, culturais e históricas. A grande lição que podemos tirar disso é que, apesar da dispersão das tribos, elas continuam a fazer parte da história grandiosa do povo de Deus. A jornada das 12 tribos é um lembrete poderoso de como a fidelidade à aliança de Deus pode trazer bênçãos e como a desobediência pode nos afastar de sua proteção e propósito. E você, o que pensa sobre isso? Tem alguma teoria ou visão diferente? Deixe seu comentário abaixo. Eu adoraria saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos que também estão curiosos sobre o mistério das tribos perdidas de Israel. Curta o vídeo, se inscreva no Bíblia Falada para mais vídeos como este e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Que Deus continue abençoando a sua vida e nos guie em nossa jornada de fé e conhecimento.